crianças, o Mar da Galileia, como a tia falou, é um lago, né? Que é alimentado pelas águas do Rio Jordão. E ele fica 200 metros abaixo do nível do mar. Então, ele é bem baixinho mesmo. E aí as temperaturas são mais amenas ali, sabe? É um clima semi-tropical. Mas ele é muito sujeito à tempestade, porque tem muitas montanhas em volta dele. E quando tem tempestade, as tempestades são violentas demais. Ele é muito sujeito a tempestades fortes. E naquele dia, a tempestade estava muito violenta. Crianças, o Mar da Galileia tem aproximadamente 21 quilômetros de comprimento e 13 a 14 quilômetros de largura. E aí, crianças, eles estavam lá, naquela escuridão, naquela coisa terrível. Aí Jesus falou assim para Pedro, aí de repente Jesus apareceu assim, ele falou assim, olha, eu vou voltar lá para cuidar dos meus discípulos, né, porque coitados, eles estão na luta, né, eles estavam em oração, mas ele falou assim, ele sabia tudo porque ele era Deus, ele viu a luta dos seus discípulos, aí ele foi encontrar com eles, e sabe como, crianças, que Jesus foi encontrar com seus discípulos? Ele foi andando sobre as águas, porque Jesus é Deus, Jesus anda nas águas, ele pode andar sobre a água e não afunda. O nosso verso para memorizar diz que aquilo que o que é impossível para os homens é possível para Deus. Lucas 18, 27 é o nosso verso para decorar. Vamos falar? O que é impossível para os homens... O que é impossível para os homens é possível para Deus. É possível para Deus. Lucas 18, 27. Lucas 18, 27. Então, crianças, mas estava muito escuro, né? E aí os discípulos ficaram com muito medo, crianças, aterrorizados. É um fantasma que vem vindo aí, é um fantasma. Olha só, uma pessoa vindo em direção ao nosso barco, andando em cima das águas. Aí, sabe, crianças, todo mundo ficou quietinho com medo, mas Pedro falou, aí Jesus falou assim, não fiquem com medo, sou eu, Jesus, o mestre de vocês, sou eu. Aí, crianças, Pedro ficou assim pensando, todo mundo ficou quietinho, Pedro falou logo assim, se é o Senhor mesmo, Jesus, então manda que eu vá aí me encontrar com o Senhor, andando sobre as águas, igual o Senhor está andando. Aí Jesus deu um sorriso para Pedro e encorajou e falou assim, venha, Pedro. Ele encorajou Pedro a descer do barco. Olha aqui Pedro colocando as pernas para fora do barco. Jesus falou, pode vir, Pedro. E Pedro, crianças, ele foi. E aí ele começou a andar em cima das águas. E estava tudo bem. Aí de repente, sabe, crianças, ao invés dele ficar olhando para Jesus, ele foi, desviou o olhar. Aí ele ouviu o vento forte que fazia assim... E aí ele viu as ondas violentas, enormes, gigantes, fazendo aquele barulho que envolvia tudo, todo mundo aterrorizado com o barulho, crianças. E aí Pedro ficou com medo, e em vez de olhar para Jesus, ele foi olhar para o vento e para as ondas, e ele foi, caindo e afundando. Aí de repente ele falou, Jesus, me salva, Jesus, me socorre. Aí, crianças, Jesus, com seus braços fortes e amigos, ele foi e puxou Pedro, segurou Pedro bem forte pelos braços e levantou a Pedro. Aí, sabe, crianças, Pedro deve ter ficado um pouco envergonhado. Jesus falou para ele, Pedro, por que você duvidou?
Aí os dois entraram em silêncio, quietinhos no barco, sabe? E sabe o que aconteceu? Quando Jesus entrou no barco, a tempestade se acalmou, o vento parou e as nuvens escuras foram embora e foi ficando mais claro. Aí a lua foi aparecendo e foi ficando mais brilhante, mais claro. Porque Jesus, ele acalmou a tempestade, ele acalmou os seus discípulos, ele ensinou a eles que eles precisavam olhar firme para Jesus, fixo para Jesus. Sabe qual que é o tema da nossa lição dessa semana? Ele diz assim, é a mensagem da semana. Somos salvos quando fixamos nosso olhar em Jesus. Vamos repetir? Somos salvos quando mantemos nosso olhar fixo em Jesus. Fixos em Jesus. Somos salvos quando mantemos nosso olhar fixo em Jesus. Sabe, crianças, é impossível para nós sermos salvos. A nossa natureza é natureza de pecado e tudo colabora contra a gente. As ondas da vida, do mar da vida, as tempestades, sabe, crianças? O pecado, a tentação, o mal, a natureza da gente, até mesmo a gravidade que nos puxa para baixo, a força da gravidade. Para o ser humano é impossível ser salvo. Mas o nosso verso diz assim, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Vamos repetir? O que é possível impossível para os homens é possível para Deus. É possível para Deus. Lucas 18, 27. Lucas 18, 27. Mais uma vez, o que é impossível para os homens O que é impossível para os homens é possível para Deus. é possível para Deus. Lucas 18, 27. Lucas 18, 27. E assim, crianças, é impossível para nós sermos salvos, mas Jesus, ele nos resgatou, ele garantiu a nossa salvação. E para a gente agora, mesmo que seja difícil para a gente, basta agora olhar para Jesus, olhar firmemente para Jesus e não desviar o olhar de Jesus. Pedro afundou porque ele desviou o olhar de Jesus, aí ele teve medo e ele duvidou e faltou a fé. E agora, crianças, como é que a gente faz para fixar os olhos em Jesus, para que a gente possa ser salvo e um dia morar com ele lá no céu? E depois aqui na nova terra, quando tudo for renovado, como que a gente pode fazer isso? Crianças, é muito difícil para a gente, né? Mas como que a gente faz para lembrar que a gente tem que olhar para Jesus? Olha, uma das maneiras que a gente tem de fazer isso é quando a gente lê a Bíblia todos os dias. Se você ainda não sabe ler, pede para o papai ou para a mamãe um textinho da Bíblia para vocês, todo dia, um pedacinho. Porque a Bíblia, ela nos ensina como Deus quer que a gente viva, como é a vontade de Deus pra gente, qual é a vontade, os planos de Deus pra gente. E também a gente deve orar todos os dias como Jesus, que era Deus, ele fazia, ele foi para um lugar quietinho para orar. E a gente também tem que orar, porque assim o Espírito Santo vai nos lembrar que a gente tem que ficar olhando para Jesus para ser salvo. E os nossos pensamentos vão estar em Deus, em Jesus. E a gente também tem que contar a outras pessoas sobre Jesus. Essa é uma das maneiras da gente manter os olhos, lembrar de manter os olhos fixos em Jesus para sermos salvos. Sabe o que a tia vai pedir? Que você peça ao papai ou mamãe ou alguém um cordãozinho, 2 cordõezinhos. Um você vai amarrar no dedinho. Não amarra com muita força para não machucar o dedinho, tá? Muito apertado não. E o outro você leva na sua bolsa, na sua mochila, alguma coisa. Aí, quando alguém perguntar para vocês por que você está com esse cordãozinho amarrado no dedo, aí você fala assim, isso aqui é para eu me lembrar
que eu tenho que manter os meus olhos fixos em Jesus, para eu nunca me esquecer. Porque Pedro se esqueceu de manter os olhos fixos em Jesus e ele estava andando sobre as águas, mas aí ele esqueceu de olhar para Jesus e ele afundou. E eu não quero afundar. Aí vocês contem a história que a tia contou hoje para a pessoa que perguntar. E se ninguém perguntar, você pode contar para o seu coleguinha assim mesmo. Tá vendo esse fio amarrado no meu dedo? Isso aqui é para eu me lembrar de manter os meus olhos fixos em Jesus para que eu seja salvo. Vamos repetir a mensagem da semana? Somos salvos. Somos salvos. Quando mantemos nossos olhos. Quando mantemos nossos olhos. Fixos em Jesus. Fixos em Jesus. Somos salvos. Somos salvos. Quando mantemos nossos olhos. Quando mantemos nossos olhos. Fixos em Jesus. Fixos em Jesus. E o verso para memorizar: o que é impossível para os homens. O que é impossível para os homens. É possível para Deus. É possível para Deus. Lucas 27:18. Lucas 27:18. Nós temos um Deus, crianças, que Ele pode realizar qualquer coisa. Tudo é possível para Deus. Deus é muito poderoso. Para nós é difícil, mas para Deus nada é difícil. Por isso, quando a gente tem um problema, a gente tem que procurar Deus em oração. E assim a gente vai se lembrar de manter os nossos olhos fixos em Jesus. Nosso pensamento vai estar em Jesus. Tá bom, crianças? Quando Jesus está com a gente no barco, o barco da vida da gente fica bom, fica tranquilo. E aí não tem mais onda violenta, não tem mais ondas gigantes, não tem mais tempestade. E a vida da gente fica forte, porque Jesus está com a gente, dando força para vencer qualquer obstáculo. Tá bom, crianças? Até o próximo sábado.